nossa saudação é com imensa alegria que estamos chegando aí na sua casa, esperando que esteja muito bem, ou se não na sua casa, onde quer que você esteja. E que ao terminar este programa você esteja ainda melhor. O Nova Consciência trabalha principalmente com a força das ideias. E o Nova Consciência de hoje traz um companheiro que tem um projeto, vamos dizer assim, que não é só dele, evidentemente, mas faz parte do projeto do idealismo dele, né? Porque Esperanto realmente é algo que a humanidade está descobrindo, mas precisa descobrir ainda mais. Eu estou falando de Lucas Yasumura. O Lucas é um querido companheiro espírita, ligado à USE estadual, ligado ao movimento também espírita lá de Jundiaí, de onde ele veio até aqui aos estúdios da TV Mundo Maior, é lá que ele reside e trabalha. E o Lucas tem um ideal, que é o Esperanto. Ele é delegado do Esperanto para a cidade de Jundiaí e arredores. E ele apresenta na Boa Nova, na Rede Boa Nova de Rádio, o programa Fala Mundo. Lucas, prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer todo nosso, Jeter. Lucas, você é espírita e esperantista. Quem chegou primeiro, o espírita ou o esperantista? O esperantista chegou primeiro. Ah, é? Como é que foi? Isso é um ideal muito antigo? Isso é bem antigo. Como é que você conheceu o Esperanto? Porque é muito comum o espírita conhecer o Esperanto. Sim. Né? Eu sempre fui muito ligado a línguas, Jeter. Na minha família, eu escutava 3 línguas no mesmo dia, porque eu sou mestiço. A minha avó japonesa falava comigo em japonês, o meu avô italiano falava comigo em italiano, e durante o dia eu escutava a língua portuguesa. Certo. Então, a curiosidade com relação a línguas cresceu junto com o menino Lucas. Aos 7 anos de idade, eu lembro que eu já criava a minha língua internacional. Sem conhecer o Esperanto. Em casa você fazia no meu papelzinho, eu fazia lá uma mistura do que eu escutava do meu avô com a minha avó e eu colocava a minha língua. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe leu no jornal local lá em Jundiaí que um professor estava ensinando os engraxates, uma língua que fosse internacional e totalmente de graça durante apenas um mês. Aquilo me chamou a atenção. Eu não consegui me matricular naquele ano, mas eu fui atrás da língua e consegui pegar todos os livros de Esperanto da biblioteca pública e em uma semana eu aprendi a língua. E aí, no ano seguinte, quando esse professor novamente deu o curso, eu me matriculei. Isso foi em 82, em 83 eu fiz o curso. A partir de lá, esse amor nunca mais se rompeu. Aliás, Lucas, além da sua atividade profissional como funcionário público, parece que você também faz algo em torno de tradução, é isso ou não? Isso, eu sou tradutor profissional, técnico e literário de inglês e espanhol. Ah, tá. Isso é uma atividade que eu já faço há mais ou menos uns 12 a 13 anos. E o espírita? Como é que você se tornou espírita, Lucas? Do Esperanto conheci o espiritismo. Olha, que interessante. E... O caminho inverso. É o inverso, exatamente. E de novo teve influência familiar, porque o meu nascimento também é interessante, já que minha avó japonesa era budista, então eu tenho uma influência budista na minha família muito forte. E o meu avô italiano era testemunha de Jeová. Meu vida, é uma bela mistura. É uma mistura, e tanto que me fez também ser curioso com relação às religiões, às seitas, às filosofias. E quando eu entrei para o mundo esperantista, o meu professor era espírita. E ele me apresentou os livros de Kardec em Esperanto. Eu comecei a ler aquilo e comecei a achar muito natural, escrito da forma esperantista que estava. A partir dali mergulhei e também é outra paixão que nunca mais deixei. É verdade, o Lucas é bastante dedicado, bastante... E, aliás, ele está convidado, né? É isso mesmo? Para a apresentação? Estou convidado. Isso, para a apresentação no dia 21 de abril, da grande homenagem que os espíritas de São Paulo estarão fazendo ao espiritismo, né? 150 anos. Estará apresentando este evento lá no Palácio de Exposições Imigrantes. Isso, exatamente. Lucas, você então conheceu... O
quem é o criador do Esperanto, né? A pergunta básica. Isso. Porque o Esperanto não é uma língua natural, ele é uma língua criada. Este ano, inclusive, o Esperanto faz 120 anos de idade. O criador do Esperanto é um médico judeu polonês. Você desculpa interromper. Claro. Toda língua não é criada de alguma maneira? Faz essa distinção para o nosso telespectador. Claro. Natural e criada. A língua natural, ela vem com o tempo falando, ela vem sendo falada pelos povos, sem ter uma gramática específica, sem mesmo ser escrita. Surge do movimento natural de anseio de comunicação das pessoas. Da evolução das pessoas e dos povos. Okay. A língua artificial, ou o projeto, a língua projetada, que é o caso do Esperanto, a pessoa pensa em como colocar as melhores coisas de todas as línguas dentro de um projeto e torná-la um instrumento de comunicação. Que foi o caso do Luiz Lázaro Zamenhof, esse médico judeu polonês, que em 1887 lançou essa língua, que até então a língua se chamava língua internacional. Não tinha o nome de Esperanto, porque a palavra Esperanto era o pseudônimo dele. Ah, tá. O primeiro livro lançado da língua chamava-se assim, Língua Internacional de Doutor Esperanto. E aí as pessoas, de Doutor Esperanto, ficou Esperanto, a língua. Tá. É a única língua criada ou tem alguma outra? Não, hoje nós contamos com mais de 500 línguas criadas no mundo todo. Louco. E a cada dia que passa, mais pessoas criam idiomas. Muitos esperantistas, decepcionados com algum ou outro ponto da gramática que não concordam, e a gente vai falar sobre isso já, eles acabam inventando línguas. Então nós temos aí o Ido, o Esperanto 2, o Esperantido, o Europanto, e aí vai. Uma dezena de línguas derivadas do Esperanto. Bom, e tem o da internet, né? Que é uma internetês, né? Poxa, isso ajuda ou atrapalha a própria divulgação do Esperanto? Eu acho que mais ajuda, é uma posição pessoal do Lucas, porque eu acho que ajuda bastante, porque as pessoas querem saber de onde veio esse novo projeto de língua. Veio do Esperanto, então elas vão e querem saber o que é o Esperanto. Claro, aí sobre esse aspecto sim. Por que os espíritas são tão ligados ao Esperanto? Me parece, posso estar enganado, que o maior contingente de esperantistas no Brasil sejam espíritas, ou aqueles que mais organizadamente divulgam o espiritismo, ou estou enganado? Não está enganado. De fato, o maior percentual de falantes do Esperanto, no caso do Brasil, realmente são espíritas, são membros do movimento espírita de uma forma ou de outra. Por que o espiritismo, então, adota o Esperanto? Isso tem a ver com o nosso querido Leon Denis, na França. Em 1925, no primeiro Congresso Internacional de Espiritismo, ele fez um documento, escreveu um documento bem simples e bem objetivo, que era a característica própria de Leon Denis, em que ele dizia para todas as delegações espíritas daquela época, para que adotassem o Esperanto pelo propósito do ideal interno da língua Esperanto, que é a fraternidade, a ligação entre os povos, e pela facilidade de comunicação neutra, para que adotassem para haver a comunicação entre as delegações internacionais do Espiritismo da época em Esperanto. Isso em 25. Poucos anos depois, o Brasil adota, pela Federação Espírita Brasileira, oficialmente o Esperanto, publicando livros, traduzindo, principalmente com as traduções das obras de Kardec. O Zamenhof, é isso? Isso, Zamenhof. Como é que existe alguma coisa que relata essa inspiração? Por que ele buscou isso? Claro. Existem várias explicações. Eu possuo um livro chamado A Vida de Zamenhof, escrito por Edmond Privat. Edmond Privat, no mundo esperantista, é uma pessoa muito importante porque ele conviveu com Zamenhof. Então, ele é um dos melhores biógrafos do Zamenhof.
E o Zamenhof, ele tinha desde criança uma aspiração a unir a humanidade. Parece meio utópica até esta expressão, unir a humanidade, mas ele falava nesse sentido porque ele nasceu numa Polônia sangrenta. Ele nasceu numa Polônia onde viviam russos, alemães, judeus e os próprios poloneses, além dos lituanos, que se digladiavam entre si apenas por problemas linguísticos. E questão de matar, de assassinatos, de sangue nas calçadas, por meros problemas linguísticos. Ele fica tocado desde criança com esse problema e ele quer que as pessoas se entendam. A primeira inspiração que ele teve foi: por que não ressuscitar as línguas mortas, o latim e o grego? Ele estudou profundamente essas duas línguas e viu que não era possível, porque é necessário mais de 7 anos para uma pessoa dominar muito bem o latim e o grego, já naquela época, em 1870, 1880. Ele disse, então, não, precisamos que as pessoas se comuniquem com rapidez, com facilidade, para que elas se entendam e parem de guerrear, de fazer disputas. E ele vai estudando meios de comunicação, meios de colocar uma palavra aqui, outra palavra lá. Ele descobre uma língua. Não que ele descubra, mas ele inventa uma língua. Essa língua, o protótipo do Esperanto, ele fez com 15 anos de idade. Olha que maravilha. Em seguida, o pai dele manda para Moscou para ele estudar medicina. E o pai, muito tenaz, muito firme na determinação de que o filho se forme médico, destruiu tudo o que o Zamenhof tinha escrito até então sobre essa língua. Quando o Zamenhof volta de Moscou e ele vê que tudo está destruído, ele tem um ataque. E ele, não é possível. Então é aquele ataque natural que todo mundo tem num primeiro momento. Num segundo momento, e muito rápido, ele vê que aquilo que o pai fez foi positivo. E você vai dizer por quê logo após o nosso intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com Lucas e Sumura. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é, antes de tudo, um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele móvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Tocando a Alma, volume 2. Um CD para ouvir e meditar. Oi, gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, coleiro de São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2.
Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre. Nós estamos conversando hoje com o Lucas e a Sumura, que estamos contando aí toda uma epopeia, essa que é a verdade da criação do Esperanto. Uma história muito bonita, muito linda e realmente com inspirações espirituais, eu diria, porque apenas com 15 anos, Zamenhof, ele elabora aquilo que seria o protótipo do Esperanto. Vai estudar medicina na Rússia, se você não acompanhou o primeiro bloco, eu já estou dizendo, né? Vai estudar e o pai destrói totalmente aquele protótipo inicial. Só que o Lucas disse que isso foi positivo. Por que foi, Lucas? Porque a partir daí, ele descobre que o protótipo tinha falhas, que ele poderia melhorar a língua em tais e tais aspectos. Uma das coisas que os esperantistas novos, os que estão aprendendo o curso nos primeiros dias, debatem muito, é a questão da nossa partícula E. João e Maria, casa e carro. Esse ezinho do português, em Esperanto, fala-se cai. E isso vem do grego, que no grego também se escreve cai, mas o grego moderno pronuncia-se que. O protótipo do Zamenhof era et, do et latino. Só que ele, falando a língua e escrevendo a língua, ele descobriu que o et quase não se ouvia na língua falada. Ele precisava que a língua tivesse clareza. Sonora. Sonora, inclusive sonora. Então ele foi melhorando aqui, melhorando ali. Ele realmente lapidou um diamante que ele tinha pego e deixou ele brilhante. E se tornou no Esperanto que é hoje. Bom, você realmente é algo espetacular. Agora você falou em comunicação neutra. Explica isso aí. Comunicação neutra é uma questão bastante polêmica. O Zamenhof via isso como uma necessidade de ter uma... Exato. Até pela força do que viveu. As brigas, como você disse, isso, se tornavam sangrentas. Exatamente. A questão da briga, uma das questões da briga foi que a língua oficial até então era do Império Russo. E os poloneses, os lituanos, mesmo os alemães não podiam falar em outra língua que não o russo. Então a língua russa era suprema. Era imposta, né? Imposta. E se escutasse nas ruas a língua das nacionalidades, os guardas russos, eles batiam mesmo a ponto de causar ferimentos com o apoio do governo da época, do governo czarista da época. Nós tivemos no Brasil casos semelhantes a isso na época da Segunda Guerra Mundial. Meu pai me conta que meu avô não podia falar em japonês na rua, e meu avô só falava em japonês aqui no Brasil, ele não sabia português. E ele foi preso por causa disso. 3 japoneses reunidos não podiam falar em japonês na época da Segunda Guerra Mundial. É somente a língua portuguesa. Vamos trazer esse cenário da imposição linguística para os nossos dias atuais. Imaginemos-nos então em um seminário técnico de qualquer área e convidamos uma pessoa dos Estados Unidos, da Inglaterra ou da Europa, de qualquer país, e a gente pergunta qual é a língua que esse seminarista, que esse congressista vai falar.
é evidente que ele vai falar em inglês. Se não falar na língua própria, o que é mais raro, mas muito evidente que ele fale em inglês. Se o seminarista ou o congressista ele vem dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ele já impõe a língua dele. Ele tem todos os trejeitos dele, tem toda uma formação cultural que lhe é própria. E nós ficamos então submetidos, subjugados à compreensão dele. Muitas vezes sem podermos nos comunicar adequadamente com a pessoa. Então, você tem um problema de desnivelamento cultural e desnivelamento linguístico. Imaginemos o seguinte agora, estamos em um congresso onde as pessoas falam uma língua que não tem necessariamente uma nacionalidade. Ela foi criada apenas para que pudéssemos nos comunicar em todas as questões da vida, todas, cultural, artística, técnica, etc. E aí eu me encontro com um francês que fala comigo nessa língua, eu sou um brasileiro e falo com ele nessa língua. Estamos nivelados. Eu encontro então com um estadunidense que fala também nessa língua e eu falo com ele nessa língua. Não há barreiras de cultura, estamos neutralizados culturalmente falando. Ou seja, estamos hermanados. E isso aconteceu, de fato, no último Congresso Brasileiro, quando veio um americano participar do Congresso Brasileiro, porque ele queria saber como que nós brasileiros conseguimos fazer um congresso que juntamos mais de 500 pessoas, e eles lá nos Estados Unidos juntam 50, 60 no máximo, e tão bem organizado, e falando em um esperanto fluente de dar inveja, Jeter. Que coisa. E estivemos ali, neutralizados pela língua. Agora, como é que se é possível explicar-nos aqui, como é que é possível essa estrutura dessa língua? Dá para você nos dizer que gramática elementar é essa que você aprende tão rápido? Claro. Primeiramente, a gramática do Esperanto é considerada de 10 a 20 vezes mais fácil do que um idioma natural. Isso também é relativo, porque depende do ponto de vista do povo que vai aprender. Se um japonês vai aprender Esperanto, ele demora muito mais tempo do que nós brasileiros. E por quê? Respondendo então a sua pergunta, o Esperanto tem uma gramática muito próxima à das nossas línguas. Nossa língua tem uma estrutura chamada SVO, sujeito, verbo, objeto. Sem falar em muitas gramaticagens, eu leio o livro. É sempre assim, você tem um sujeito, eu leio um verbo, uma ação, e o que vai acontecer depois da ação, que é o objeto. O Esperanto segue mais ou menos essa mesma estrutura SVO, sujeito, verbo, objeto. Não necessariamente nessa ordem, porque tem uns detalhezinhos do Esperanto que a gente pode ter uma liberdade de ação na fala. Outros povos não têm isso, o chinês, o coreano, o japonês, e daí é que eles têm uma demora muito maior em aprender a língua. A língua, estruturalmente, é basicamente essa. Uma vez que você aprenda essa estrutura, você já tem dominada a maior parte do idioma. Outra coisa, eu vou ensinar você. Quantos minutos nós temos, já? Para o próximo bloco, mais 5, mais ou menos. Então eu vou ensinar em menos de 5 minutos 50% de toda a gramática esperantista. Então vamos lá. Olha lá, hein? Todos os substantivos, ou seja, todas as coisas, terminam pela letra O. Tudo. Todos os adjetivos, todos os qualificativos terminam pela letra A. Tudo. Todos os verbos terminam pela letra I. Aí só tem 3 tempos verbais. Olha que delícia. Maravilha. Presente, passado e futuro. E não se conjuga de pessoa para pessoa. É tudo uma coisa para todas as pessoas. Então o presente termina em as. O passado termina em is. E o futuro termina em os. Já ensinei mais de 50% da gramática para você e isso não nos durou quanto? Nem um minuto. Nem um minuto. É assim que faz. Agora vamos colocar isso numa frase? Então eu tenho aqui livro, em Esperanto eu chamo de libro. Libro. Eu, em Esperanto, diga-se mi. E ler, no tempo presente, legas. Mi legas libro. Praticamente isso. Com uma
pequena alteração no final do livro, para indicar que ele é objeto, se coloca um Nzinho, libron, mi legas libron. Mas isso é um detalhezinho que a gente fala depois, mas é simples. Agora, grande, olha que interessante, grande, granda, termina com A, todos os adjetivos terminam com A. Todos os contrários em Esperanto, todos os antônimos, você faz pelo prefixo mal. Então, pequeno é malgranda. Malgranda, livro. Livro pequeno. Muito interessante. Bom, o Umberto Eco, né, é um linguista, um semiólogo respeitadíssimo e tal. E ele fez uma crítica, assim, eu fiquei tão chateado, porque eu admiro, né, o Umberto Eco, mas ele fez uma crítica ao Esperanto, né? Ele disse que admirava muito o idealismo dos esperantistas, mas ele não via, assim, futuro na língua como uma língua literária. E pelo que você está me dizendo, hoje talvez eu não fique tão chateado com Umberto Eco. Ele talvez tenha razão, quer dizer, claro, ele fez uma crítica principalmente do ponto de vista daquilo que ele é apreciado no mundo inteiro, né? Todo mundo lê Umberto Eco justamente pelas suas análises, pelas suas críticas literárias principalmente. Talvez ele não tenha sintonizado esse pragmatismo das comunicações e principalmente da necessidade desse pragmatismo em situações até, vamos dizer assim, de um certo conflito, tem uma necessidade de conversar rápido e por aí. Essa crítica dele, linguagem literária, não é meio complicado para o Esperanto, dada essa estrutura. Sim, mas não procede muito, porque o mundo literário esperantista é bastante frutífero. Existem obras escritas originalmente em Esperanto. Existem obras traduzidas com grande maestria para o Esperanto, porque o vocabulário do Esperanto ele é muito amplo e permite construções, inclusive, que somente conhecendo a língua Esperanto é que se sente a alma do livro ou do autor, o que ele quis expressar ali. Tenho casos com os meus alunos que muitas vezes eu apresento uma ou outra frase em Esperanto que em português é virtualmente impossível traduzir literalmente. Mas somente conhecendo as nuances do Esperanto é que a gente consegue entender o espírito do livro. Bem, Umberto Eco, ele é muito respeitado no mundo esperantista, porque ele defende o Esperanto. Apesar dessa crítica, essa crítica é vista no mundo esperantista como algo construtivo, porque o Umberto Eco ele quer que o Esperanto seja vencedor lá no final da história. Eu senti isso. Sim. Ele tem uma esperança de que, poxa, precisamos dar um jeito disso acontecer. Exato. E ele é um dos maiores e ferrenhos defensores do Esperanto dentro da União Europeia hoje. Olha, isso aí é uma grande novidade para mim e eu fico muito contente, porque ele realmente tem um reconhecimento da mídia e se ele fala algo a favor do Esperanto é uma grande contribuição. Eu volto já já com Lucas Yasumura. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui e conhecer, ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz. Porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo.
Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora. Um bom presente para seus filhos e amiguinhos. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Chegou, virou, botou pressão, balançou, balançou. Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, pensa. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Lembrando a todos vocês que estão aí sintonizados na TV Mundo Maior, uma TV que a cada dia cresce, se torna realmente um mundo muito maior. E por quê? Porque efetivamente é um projeto que nasce em torno da doutrina espírita e visa, né, colocar em prática, nos dias de hoje, aquela recomendação evangélica muito importante: colocar a luz do candeeiro bem alto. O Espiritismo tem um slogan de ouro: fora da caridade não há salvação. Mas a caridade tem um aspecto muito amplo e nós precisamos entender que aquela que mais imediatamente nós nos mobilizamos, né, que é a caridade material, quando ela principalmente é emergente, nós não temos nem o que discutir. Praticada fora dessas emergências, pode-se criar dependência. E não é isso o objetivo do Espiritismo, da caridade que recomenda o Espiritismo. É justamente a libertação das pessoas. E a libertação começa quando as pessoas percebem o porquê de suas vidas, né? O significado das suas vidas. O que as leva muitas vezes a essa dificuldade material? Precisamos atacar o problema em suas causas. Aí vem a caridade essencial. E a caridade essencial é essa. Num primeiro momento a gente dá o peixe, mas no segundo as pessoas precisam aprender a pescar. Então esse é o objetivo da TV Mundo Maior, o projeto mais novo de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Você já conhecia o livro, a internet, principalmente a Rede Boa Nova de Rádio, agora a TV Mundo Maior. Vamos praticar essa caridade, vamos disponibilizar. Não é um processo proselitista. Todos que conhecem bem o Espiritismo sabem que o Espiritismo é anti-proselitismo. Mas nós precisamos colocar a luz bem alto. Quem quiser ver, haverá. E esse é o nosso objetivo aqui. Como fazer isso? Né? Isso envolve tecnologia, envolve profissionais, enfim, envolve todo um processo de capacitação. Então, há necessidade de nós alimentarmos esse processo. Isso se faz, como todo processo, com energia. E a energia aqui, no caso, é o dinheiro, a energia do dinheiro. Então, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Eu estou conversando com o Lucas Yassumura, que apresenta na Rede Boa Nova de Rádio o Fala Mundo, e ele é um especialista, né? Um doutor em Esperanto aqui para nós, lembrou o doutor Esperanto. E está nos dando aqui uma verdadeira aula, e culturalmente, inclusive, sobre o surgimento do Esperanto. Muito interessante, muito bonita mesmo
essa história. E a questão do Humberto Eco, eu fiquei muito feliz, porque talvez o jornal só separou parte da fala dele, eu acho isso uma manipulação, eu acho terrível isso. Fico louco da vida quando jornalistas separam só aquilo que lhes interessa na fala de outra pessoa para usar como crítica, né? Hoje eu estou levando a conta disso. Então, Humberto Eco é favorável lá. Agora Lucas, você então já falou dessa estrutura bem simples. Você também, nós conversávamos há um tempo atrás sobre um grande golpe, né, no mundo esperantista ou na sua manutenção, na sua alimentação, que lá na cidade de origem do Esperanto, a Polônia. Gostaria que você contasse para os nossos amigos telespectadores o que aconteceu. Claro. O Esperanto, ele tem um dos problemas, justamente a gente fazer com que o aluno converse com as pessoas, porque se o inglês, por um lado, ele é difícil de aprender, se por um lado ele tem as suas dificuldades, anos de estudo, por outro lado, você tem contato com a língua inglesa praticamente todos os dias, todas as horas, basta ligar um rádio, você vai escutar uma música em inglês, ligar a televisão, você vai assistir um seriado em inglês, vai no cinema, etc. Em Esperanto a coisa não é assim. Nós temos um problema que é mostrar o Esperanto falado para o aluno esperantista, para o esperantista em geral. Essa questão que você mencionou se refere então à Rádio Polônia. A Rádio Polônia, já desde 1965, se não me falha a memória, ou seja, de bastante tempo, ela transmite diariamente um programa de 30 minutos em língua Esperanto, num Esperanto fluente, muito bem falado, bem apresentado, com matérias muito bem traduzidas. Eles vão para os congressos internacionais de Esperanto, fazem as entrevistas lá, levam para a rádio, mostram quem que falou nos congressos internacionais. Ou seja, a Rádio Polônia virou um ícone para o mundo esperantista. Enquanto a internet não existia, tínhamos que sintonizar pelas rádios de ondas curtas. E era um problema, porque gastávamos 29 minutos tentando localizar a Rádio Polônia e 1 minuto escutando o Esperanto da Rádio Polônia. Certo. Com o advento da internet, isso tornou-se muito fácil e a Rádio Polônia teve um crescimento de audiência fantástico no mundo todo. Então pudemos dar ao esperantista, oferecer ao esperantista, maneiras dele escutar a língua falada, de escutar canções em Esperanto, de escutar entrevistas, pessoas das mais variadas nacionalidades, falando com seus sotaques, inclusive, mas sem problemas de compreensão. No ano passado, uma nova direção surgiu na Rádio Polônia e começou, então, o boato de que o Esperanto não iria fazer mais parte da grade da Rádio Polônia, que é uma rádio mantida pelo governo polonês. E aí descobriu-se que o novo diretor da Rádio Polônia não queria que a Rádio Polônia tivesse nenhuma ligação com o passado comunista do país. E nós, esperantistas, nos perguntamos desde quando o Esperanto é comunista? Né? Porque Stalin foi o maior perseguidor e assassino de esperantistas do mundo depois de Hitler. Centenas de esperantistas morreram na mão de Stalin. Tudo bem que Lenin apoiava o Esperanto, mas quem tomou conta da Rússia, da União Soviética por muito tempo foi Stalin. Então não tem essa história de Esperanto igual ao comunismo. O Esperanto é livre para quem quiser usar. Eu vou até abrir aqui um parênteses. Existem os anarquistas esperantistas, existem os vegetarianos esperantistas, existem os nudistas esperantistas, uma coisa do outro mundo. Existem nós, os espíritas esperantistas, e assim vai. Cada um usa o Esperanto como bem entender. Essa era a ideia de Zamenhof. Mas quer dizer, não existe nenhuma conotação ideológica na sua... Muito pelo contrário, né? Absolutamente. Era justamente evitar o viés ideológico e criar um espaço de conversação fora desse contexto. Exatamente, né? Exatamente. E então o que aconteceu com esse diretor? Ele achava que o Esperanto teria então uma conotação comunista, queria retirar o Esperanto da grade da Rádio Polônia e depois ele fez a maior besteira possível
de uma pessoa que tem o racismo dentro de si. Falou do passado judaico de Zamenhof. Ai, meu pai do céu. E aí isso foi uma comoção em toda a Polônia, na comunidade esperantista internacional, nos poloneses que não são esperantistas. Como pode uma pessoa numa era moderna ser racista, ser antissemita? Então a Rádio Polônia fez depois todo vamos dizer assim, um desvio com aquele problema, tirou realmente a Rádio Polônia do ar em forma de rádio e colocou em forma de podcast, só que com 10 minutos a menos na programação. É possível então hoje escutar a Rádio Polônia em forma de podcast, mas com 10 minutos a menos, só que no lugar do Esperanto eles colocaram o hebraico. Ah, meu pai do céu. Para limpar a barra. Para limpar a barra. Né? Limpar a barra. Puxa vida. Bom, quando o Lucas me disse isso, ele não sabia, mas de uma certa maneira ele trouxe a solução para algo que nós lá à frente, a Rede Boa Nova de Rádio, e aí vem algumas colocações para você, Lucas. Porque quando você me falou disso, eu falei, não seja por isso. Vamos colocar, né, vamos criar a condição para voltar esse programa. Então, conversamos, né, Lucas? Isso. Estamos num projeto e o programa de meia hora passará a 1 hora, 2 vezes 30 minutos, né? E sem ele saber, ele acabou trazendo uma solução para algo que nós vimos da seguinte maneira. A gente, de toda forma, enaltece todo o esforço dos esperantistas para fazerem programas de Esperanto. Mas até então, lá na Rádio Boa Nova mesmo, nós tivemos grupos esperantistas que se sucederam ao longo do tempo. E as experiências todas estavam nesse contexto que eu vou dizer agora, né? E aquilo, de uma certa maneira, ao longo do tempo, eu diria que não era tão produtivo como podia se imaginar que fosse. Porque eu entendo que é justamente isso que o Lucas disse, nós precisamos dar continuidade, alimentar esse processo comunicativo. E os programas todos, eles eram quase que amadores, sabe, Lucas? E com a maior ou menor habilidade de cada uma dessas pessoas, idealistas todas, a gente reconhece. Não estamos colocando crítica nesse aspecto. Mas ficava aquela coisinha assim de curiosidade, né? Você sabe como é que fala em Esperanto tal coisa? E ficava, não tinha um dinamismo, né? E o Lucas não, o Lucas vai trazer música em Esperanto, quadros, conteúdos filosóficos, noticiosos, tudo em Esperanto. Então eu entendo que isso, é claro, aqueles que não conhecem Esperanto não vão entender nenhuma coisa. Vai ter um momento lá em português, mas o projeto é muito grandioso e o Lucas vai explicar isso no nosso próximo bloco, tá bom? Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838
ou através do site www.radioboanova.com.br. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as Casas André Luiz. As obras que se vêem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as Casas André Luiz. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Estamos retornando Nova Consciência. Eu estou falando com o Lucas Yasumura sobre Esperanto. E ele tem um projeto novo. Já apresentava o Fala Mundo na Rede Boa Nova de Rádio, e com um evento acontecido lá com a Rádio Polônia, eu falei, vamos em frente e vamos aumentar o projeto. Então você me passou um projeto, gostaria que você passasse para o telespectador a ideia do programa Fala Mundo agora, pela Rede Boa Nova de Rádio, que visa justamente aquilo que você falou. Nós precisávamos de mais jornais, mais emissoras, TVs, inclusive, falando em Esperanto. Isso estimularia toda uma curiosidade, e principalmente se a gente conseguir reunir pessoas dos mais diferentes pontos do globo, a gente então mostra, né, e as pessoas vendo sentem, ouvindo sentem essa possibilidade maravilhosa do Esperanto. Fala um pouquinho do Fala Mundo que vem aí, o novo projeto. O novo Fala Mundo, Parolo Mondo, Nia Cumbeno, a nossa reunião. O Fala Mundo, ele vai então trazer para o esperantista notícias, mas mais do que simples notícias, nós vamos trazer conteúdos dos mais variados. Culturais, universalistas, espirituais, espiritualistas. O que o ouvinte quiser escutar, inclusive, o canal está aberto. Porque os nossos colaboradores são pessoas gabaritadas para procurar traduzir, se for o caso, e levar esse assunto na rádio. Pelas ondas nós vamos conseguir mostrar para o esperantista, ou para a pessoa que aprende Esperanto, que o Esperanto é uma língua útil, falada para todos os assuntos da vida. Então, como vocês sabem, nós dissemos ao longo do programa, aqui, né, uma TV espírita, Lucas espírita, eu espírita, os espíritas são grandes incentivadores, mas o programa não visa ser um programa espírita, né, em Esperanto, né, Lucas? Claro. A ideia é essa, trazer conteúdos espiritualistas, espíritas também, mas ser um programa assim, uma ampla revista de conteúdos. Isso, né? Exatamente. Música também, né? Já tenho inclusive gravações, então isso é uma surpresa, vocês vão escutar quando o Fala Mundo, o novo Fala Mundo for lançado, mas já tenho as gravações excelentes de fábulas budistas. Olha! São fábulas que muito me impressionaram quando criança, que eu escutava da minha avó, que depois eu fui ler em português, e agora traduzidas para o Esperanto pela Associação de Budistas Mundial. E já tenho gravada por um grande locutor, não vou falar o nome, é uma surpresa, um locutor fantástico. Legal. Você citou aí a vida de Zamenhof, que é um dos livros. Temos muitos livros em Esperanto no mundo? Muitos livros, uma produção bastante frutífera, seja a produção de brasileiros, muito mais a de europeus, talvez pela facilidade de subsídios com as editoras lá na Europa. Mas muitos livros fáceis de adquirir, e os preços também são relativamente baratos, né? Principalmente porque acessíveis. Porque no Brasil, a maior editora de livros esperantistas é a Federação Espírita Brasileira.
que não visa lucros. Exatamente. Os 2 melhores dicionários de Esperanto português, português-Esperanto, são da Federação Espírita Brasileira, que estão agora em um processo de revisão. Então, são grossos e de um preço muito acessível. Eu sempre os compro para os meus alunos sem nenhum problema. Outros livros existem que explicam história, outros que contam histórias, traduções. Para quem gosta, Senhor dos Anéis, os 3 volumes estão inteiramente traduzidos ao Esperanto. O Senhor dos Anéis, por um esperantista que, infelizmente, ele passou para a pátria espiritual no mês passado. Infelizmente, em termos, porque achávamos que era um pouco cedo para ele, que tem uma produção um pouquinho mais. Mas faz parte da vida, como a entendemos. Ele produziu muito, William Old, um escocês, que falava um Esperanto sem problemas de pronúncia, fácil de entender, e ele traduziu inteiramente. Então, Senhor dos Anéis, La Maestro del Ringo, em Esperanto. Toda a codificação kardeciana, para quem é espírita, está traduzida em Esperanto. A Bíblia Sagrada, traduzida pelo próprio Zamenhof, de punho próprio, inteirinha, e ele era judeu. A Bíblia? Ele era judeu. Aquele livrão? Aquele livrão, do Antigo ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, pelo próprio Zamenhof. Está em Esperanto. Os Lusíadas, Jeter, você não vai acreditar. Eu fui entender os Lusíadas lendo em Esperanto. Ele está traduzido em Esperanto. E assim temos várias produções e temos um orgulho nacional. Isso eu faço questão de falar. Existe um curso de Esperanto para estudantes já num nível mais ou menos intermediário que se chama Gerda Malapeiris. Gerda é o nome de uma mulher. Malapeiris, verbo no tempo passado, Malapeiris desapareceu. Gerda desapareceu. É um livro-curso de um francês, Claude Piron, desculpa, ele é suíço, Claude Piron, que em 25 capítulos ele ensina Esperanto através de um livro de suspense. E eu dou esse curso também para os estudantes de nível intermediário. Esse livro virou filme por um brasileiro. Nenhum europeu conseguiu fazer isso até hoje. Está em filme, está em DVD às vendas aqui no Brasil. O título? Gerda Malapeiris, o título original, cedido pelo autor Claude Piron. Olha aí. Gerda, totalmente falado em Esperanto. Uma sugestão à direção artística da TV Mundo Maior, passar esse filme aí, poxa, é uma grande contribuição, hein? É maravilhoso. A produção não é uma produção hollywoodiana, mas é uma produção profissional. Muito interessante. Muito interessante, de verdade. Existe assim... Bom, a música. Como é que está a música em Esperanto? Porque, olha, eu fiquei assim maravilhado com algumas músicas que o Lucas traz lá no Fala Mundo, né? A música está... Tem grupos assim... E como tem? E tem cada grupo... Tem os grupos dos punks esperantistas... E para entender a gíria esperantista que eles criam é difícil. Gíria esperantista? Eles criam e acabam se tornando, então... Eu acho que o Zamenhof não está gostando disso, não. Ou está se divertindo, né? Não sei. Mas eles criam gírias. E isso acaba virando língua do dia a dia. O que é bom, a língua projetada torna-se natural. Interessante. Torna-se natural. Tem o pessoal do rock pesado. Tem um pessoal aqui do Brasil, um grupo chamado Supernova, que toca um rock gostoso. É um pouquinho pesado, mas é bom de ouvir, totalmente em Esperanto. Tem um pessoal que toca um rock mais tranquilo, também brasileiro, o grupo Merlin. Sempre toco na rádio músicas dele. É um pessoal muito bom, totalmente em Esperanto. Depois tem o pessoal dos grupos folclóricos, mais da Europa, músicas maravilhosas. Tem o pessoal anarquista. Tem as óperas em Esperanto. Esse eu evito de trazer porque é um pouco difícil de entender até mesmo em Esperanto. Mas tem música de todos os tipos. Tá aí, o projeto do Fala Mundo, essa nova fase é isso. Inclusive, temos conversado, né, Lucas? A ideia também de estar abordando todo um noticiário, porque imagino que o Fala Mundo, Lucas, isso a gente ainda só ensaiou sobre isso, que estarão trazendo notícias do mundo para esse programa
é uma coisa, qualquer coisa de sensacional, né? Não é difícil. Muita gente, muitos esperantistas de vários países, eles se prontificam em traduzir notícias locais de seus países rapidinho para o Esperanto e mandar. E nem mais é necessário isso hoje, porque já temos um site na internet que coleta essas notícias. As pessoas mesmo, elas vão lá e colocam as notícias e nós podemos pegá-las e falá-las em rádio. E já temos autorização, Jeter. Isso você não sabia. Não sabia. Já temos na autorização. Bem, em primeira mão para mim e todos nós, né? Bom, Lucas, eu só quero desejar a você muito sucesso cada vez mais. Obrigado. Esse projeto realmente, você tem se mostrado aí ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, um idealista e um vibrante esperantista. Isso é muito importante. Como diz o Adão, o Esperanto é uma língua destinada ainda a um mundo que está por vir, né? E essa estranheza talvez ainda é pelo fato de nós não concebermos em sua profundidade a beleza de todo mundo, conversar com todo mundo nesse planeta. Nós ainda não percebemos a importância e agora talvez esteja surgindo a necessidade de fazer isso, né? Diante dos desafios que o planeta está enfrentando. Então, muito sucesso a você, ao Fala Mundo. Obrigado, Jeter, e vou despedir então com uma frase que eu sempre digo no Fala Mundo. Siga o seu sonho, concretize-o, viva nele, se que vous vien revon, concretigo-din, vivo em di. Tá aí. E para que esse sonho continue, e quando a gente sonha junto vira realidade, vamos todos juntos fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, porque assim nós estaremos fazendo crescer o projeto de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. E com certeza, em um futuro muito breve, diante das possibilidades, o Lucas também estará na TV Mundo Maior, para fazer um programa Esperanto. Já imaginou isso? Claro, tudo precisa dos recursos. E a maneira de fazê-lo, de fazer essa caridade essencial, é ligar no 0800 12 18 38. E se você já é sócio do Clube Amigos, traga mais um. Faça essa boa doutrinação, né? Traga mais um para o clube. Nós agradecemos a sua sintonia até agora no Nova Consciência e continue aí na TV Mundo Maior. Sempre um excelente programa para você.